Let's go. It's the dream. Let's go. Olá galera do canal Os Clicados, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu tô aqui recebendo uma pessoa muito especial para nós, o Bertone. Tudo bom, Bertone? Tudo bem, Thiago? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Obrigado. O Bertone tem uma história bem bacana aqui na nossa cidade de Potinhos. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele hoje. Bertone, você nasceu aonde, primeiramente? Bom, primeiramente eu nasci em Aparecida, né? Eu sou de Aparecida. Na verdade, assim, Aparecido porque está no registro. Na verdade, nasci em Guará, nasci na Santa Casa de Guaratinguetá, mas fui registrado em Aparecida, eu sou aparecidense, né? E com mais ou menos 5, 6 anos de idade, eu vim para Potim, a gente veio morar em Potim, na antiga rua Iperuígue, sabe? Ali próximo ao Raspadão, onde eu morei numa casinha ali que passei esses dias e ela tá lá ainda. Tá lá? É onde? Tá lá. O Bertone tem uma formação profissional muito importante na nossa cidade, inclusive hoje, no dia que nós estamos gravando, é dia dos professores. O Bertone é professor, né, Bertone? É. E que levou você a essa carreira aí como professor? Então, como professor, primeiramente foi falta de opção. Então, Thiago, foi falta de opção porque eu estava fazendo contabilidade no Cotec, né? E você fez também? Olha lá. Então, meio ano lá no Coteca, estava gostando, tinha boas notas, eu estava com notas boas, nota 7 da aula de contabilidade e tudo mais. E aconteceu que eu não estava gostando do curso, embora eu gosto de matemática, mas não estava gostando do curso. Daí eu saí da escola, um amigo que é irmão para mim, que é o Regis, né? Não sei se eu conheço amigo do Regis, né? E o Regis é para mim como irmão. E ele falou para mim assim, vamos fazer Cefam. Eu fui fazer Cefam. Entrei, eu sou da turma de... a minha formatura é a turma de 94, eu sou da terceira turma de Cefam. E eu fiz Cefam, e o Cefam é aquele curso que a gente tinha lá no Instituto Conselheiro Rodrigues Alves. A gente entrava de manhãzinha, das 7 da manhã, e ia até às 5h30 da tarde estudando. Dia inteiro, um curso integral para a formação de professor. É Cefam, Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério. Então era para ser professor mesmo, professor hoje, do 1º ao 5º ano, né? Na minha época, né? Na minha época era da 1ª série à 4ª série, né? E abrangia também a pré-escola. Hoje a gente fala do 1º ao 5º ano, que abrange. Então eu formei em 94 e em 95, no comecinho de 95 eu dei 2 semanas e meia de aula aqui na Escola Raimundo Pereira do Nascimento, onde hoje é o Judite Siqueira Weber, né? E eu peguei como assim, eu era professor eventual, então eu fiquei 2 semanas e meia, depois entrou o professor da sala, daí eu já estava casado, né? Eu precisei ir trabalhar, porque eu não podia ficar assim, Tinha que manter a casa. manter minha família com assim, uma aula aqui numa semana, daqui 2 semanas outra aula, então não, então eu larguei a escola. Eu fui trabalhar no Cabo João, né? Aqui em Aparecida, né? No Cabo João, na Ponte Alta, e fui trabalhar lá, acabei ficando lá numa área que não tem nada a ver comigo, mas eu fiquei lá 1 ano. De lá eu dei aula também no Lar Monsenhor Filipe, 1 ano. Né? Depois, antes do Cabo João, eu fiquei no Lar Monsenhor Filipe. Do Lar, eu fui para o Cabo João. Do Cabo João, o Putim já estava emancipado, já era aí no primeiro mandato do senhor Hélio Bolinha, né? Do nosso saudoso prefeito, ex-prefeito aí, Hélio Bolinha. Aí tinha acabado de mudar da eleição, tinha entrado como prefeito João Cascão, e o meu tio Nivaldo, ele era vereador na época. Então nessa época no Putim não tinha o processo seletivo que tem hoje. Era assim, era QI. Né? QI indica. Então era QI. Aí eu fui indicado e a secretária de Educação, ela falou assim, mas ele é homem. Aí eu ouvi isso, ele é homem. Então eu já tive o primeiro preconceito logo aí, né? Aí eu falei assim, e daí que eu sou homem, eu sou professor do mesmo jeito que nem você é. Né? Aí tudo bem. Eu fui dar aula,
era seletista, eu não era efetivo, eu não era concursado, né? Eu fui seletista, contratado, fiquei 5 anos contratado e desses 5 anos, logo depois, eu já me efetivei, passei no concurso e hoje eu estou fazendo, assim, este ano, eu entrei em 96, né? Então aí o ano que vem estou fazendo 25 anos de potim. Então falta 6 para aposentar. Mas não quero aposentar. Não sei. Deixa Deus saber. Mais interessante, você não falou isso, mas eu concluí aqui que você falou que entrou por volta de opção, mas eu acho que você foi fisgado aí depois pela... Porque assim, quando eu fui fazer o magistério, o Cefam, eu fui porque o Cefam pagava um salário mínimo. Eu lembro. Lembra, né? Então, pagava um salário mínimo. Como eu estava desempregado, não tinha emprego, eu entrei no Cefam por causa... Eu fui atraído pelo salário mínimo. É uma coisa que eu sempre gostava de estudar. Meu pai era pobre, né? Minha mãe morava na Bahia na época, eu morava com meu pai aqui. Então eu resolvi fazer o Cefam. O meu pai não queria que eu fizesse Cefam. Meu pai queria que eu fizesse aeronáutica. Eu fiz a prova de aeronáutica, né? De sargento de aeronáutica. Por causa de um ponto em todas as 3 provas, eu não passei. Não passei. Mas eu não queria. Eu não queria ser militar, né? Embora eu tenha uma postura um pouco de militar, porque eu sou de família de militar, né? Muitos militares da minha família, inclusive o Matheus é militar, meu filho. O seu filho entrou. O Matheus entrou, o Matheus está lá no aeronáutica. E, quer dizer, eu entrei por causa do salário do Cefam. No 3º ano, a minha professora, minha coordenadora pedagógica, me parou lá no Cefam, né? E falou o seguinte: ou você assume que você vai querer ser professor, ou você some. É isso. Então tinha essas coisas. Daí eu peguei e falei para ela, só me dá um tempo, ela me deu um tempo, daí eu fui fazer estágio. O estágio, assim, já mexi com criança, eu acho que foi aí que despertou. Deu clique, né? Aí fiquei e tô aí 25 anos. E sou professor há 2 anos atrás eu me formei na Univesp, que tem aqui em Potinho uma sede também da Univesp, né? Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Só que o meu polo foi de Pindamonhangaba. Eu me formei em licenciatura em Química, né? Então eu sou professor de Química. Mas eu tô dando aula agora no Milênio, em Aparecida, no Colégio Milênio. Só que lá eu dou aula de matemática, dou aula de ciências, dou aula de física, mas não dou aula de química, né? Mas tá bom, tá tudo na mesma área, né? Tá tudo aí na mesma área. E Bertone, também tem uma história bem bacana, né? Uma caminhada bem bacana aqui com a comunidade, com a nossa comunidade na igreja, né, Bertone? Sim. Eu acho que o Bertone é um dos pioneiros aqui, falar isso, da renovação carismática aqui. Nem tanto, né? Bom, eu entrei na renovação carismática em 1991, né? Eu fui chamado por uma pessoa que hoje ela é evangélica, né? A Silvinha, filha da saudosa professora Dona Mercedes, né? Então foi ela que me convidou para ir, o Reginaldo também, o Regis, me convidou também para ir fazer parte. E eu dizia sempre não queria. Embora eu participava também da Pastoral da Juventude, que no Potinho eu participei da Pastoral da Juventude, quando era o Maurício participava, né? O Maurício não era casado, o Maurício era eles, mano. Não era casado, tem um tempinho. Então o Maurício não era casado ainda, o Maurício era solteirão, né? Ainda a Milce também era solteira na época. A própria Renata Teberga também fazia parte. E mais algumas outras pessoas. Só que parece que aqui no Potinho a Pastoral da Juventude, eu não sei o que acontece, ela não vai pra frente. Ela tem um pico depois dessa. Não dá pra entender, mas aconteceu isso com a gente também, na minha época, aconteceu comigo. Então aconteceu comigo também. Então aí eu fiquei um pouco distante da igreja depois da renovação, foi esse convite dessas pessoas que eu mencionei. O Edson Pastel, né, também, eu conheci ele lá, ele me ajudou muito. O Edson, um abraço, Edson, né? Então ele me ajudou bastante, ele me ensinou a tocar violão, um pouco que eu sei, foi ele que me ensinou a tocar violão e tudo mais. Então eu entrei pela porta da igreja, entrei pela porta chamada Renovação Carismática Católica, né? Da qual eu tenho muito apreço, muito carinho, né, pela renovação. Entrei por aí, fui coordenador do grupo de oração Eis-me Aqui, né?
a gente já foi cigano, o ex-MEC já foi cigano, né? O ESME já teve no São José, teve no Centro Pastoral, teve na Matriz, teve no Frei e ancorou no Santo Expedito e ficou lá, graças a Deus, né? Então, até na casa do Edson a gente fez o grupo, né? Chegou a fazer o grupo na casa do Edson lá. Então, eu entrei por essa porta chamada Renovação Carismática, da qual eu tenho, como falei, tenho muito carinho, e fiquei como coordenador do grupo de oração ESME aqui, 23 anos eu fui coordenador do grupo de oração ESME aqui. Chegou uma hora que eu falei assim, não, a gente tem que mudar a coordenação, tem que ter sangue novo. Aí nós fizemos aqui não tinha na nossa diocese o Estatuto da Renovação Carismática, não tinha essa eleição para coordenador de grupo de oração, foi uma conquista também, junto do meu tempo, não foi conquista minha, né? Deus inspirou para a gente estar lutando nisso e a gente conseguiu. E hoje tem como o grupo de orações que tem como coordenador o Fabrício, né? E o Reginaldo, que é o segundo dirigente. Eu não participo mais da equipe de servos, da equipe de serviço, eu não participo devido, vocês todos sabem, eu não posso aqui de maneira alguma mentir, né? Eu me separei, né, da minha primeira esposa, e então devido a isso eu não faço parte da frente, mas eu participo com os meninos lá, na medida do possível, sempre que eu participo. Uma vez que a gente tá lá, nunca a gente sai exatamente, Não, né? De uma maneira ou de outra a gente sempre tá ajudando, né? É como legionário, eu sou legionário de Maria, tá? Então eu fui ser legionário quando eu morei na Bahia, lá com a minha mãe, então fui legionário. E passei por toda aquela parte que o Legião de Maria tem, então eu sou legionário afastado, mas sou legionário também. Sempre será. É igual batizado, não tem como falar, não sou mais batizado. Uma vez que foi, já. O Bertone, eu acho que isso tudo, né, deu uma bagagem pra você bem bacana, pra você conhecer um pouquinho, conhecer bem a nossa cidade do Cotim, com certeza. As pessoas, né? Como grupo de oração meu mesmo já presenciei, quantas vezes a gente já foi visitar as pessoas na casa, né? Nos bairros, fazer missões e tudo mais, e acho que dá essa visão muito boa de como é realmente a nossa cidade, porque eu acho que às vezes as pessoas têm uma visão errada, né? Ou muito pro mal, ou muito pro bem. Então acho que quem está envolvido na comunidade consegue ter esse equilíbrio de enxergar realmente como a nossa cidade é e o que ela precisa. Isso foi um ponto determinante para você esse ano aí pleitear a carreira política? Então, veja bem, Thiago, você que está aí nos assistindo, né? Eu fui, assim, embrenhar para política, eu sempre fui chamado para candidatar a vereador, eu já fui convidado para ser até vice-prefeito, né? E eu disse não, porque eu não sentia que era o meu momento, ou então que eu seria um político. Depois eu fui fazer um curso aí na cidade de São Roque, foi eu, o Fabrício, o Emerson, foi eu, o Emerson, isso mesmo, eu, o Emerson e o pessoal de Guará. E a gente foi lá para esse curso que foi no São Roque. Quem deu o curso? O padre Paulo Ricardo, o Felipe Aquino e o professor o César Saldanha, né? Que é um professor muito qualificado para falar sobre política. Só que eu fiquei sabendo que o encontro seria sobre política em São Paulo. Eu saí daqui do Cotim sem saber que o encontro seria. Eles estavam, vamos lá no encontro, e eu falei, como eu era coordenador paroquial aqui da Renovação Carismática no Cotim, eu tive que ir. E eu fui com o Emerson. Quando eu cheguei lá era sobre política. Eu falei, puxa vida, mas tá bom, vamos lá. Só que eu me encantei, Thiago, porque a política, gente, é uma coisa muito bonita. A política é uma coisa que encanta. Porque eu fiquei assim, eu no grupo de oração, eu consigo fazer o bem para um grupo de pessoas, tá? Eu consigo fazer o bem para um grupo de pessoas, a gente rezava para as pessoas e tudo mais, ajudavam ali, ajudavam aqui, sempre assim com o coração aberto. As pessoas nunca viram falar que a gente ajudava, por cesta básica, não. A gente sempre fez a coisa quieta, né? Então a gente ajudava. E lá o professor, eu lembro que o professor César Saldanha, ele falou o seguinte, que a política é uma maneira que a gente tem de fazer o bem para as pessoas. É uma maneira de fazer o bem para as pessoas, para mais pessoas. Aí eu fiquei pensando e voltei inquieto lá desse encontro, e quando chegou agora nesse ano, eu tive a oportunidade, eu fui convidado e eu disse sim. Mas ainda com um pouco de receio, porque a gente não sabe como que é, né, Thiago? É a primeira vez.
Então, eu não tenho assim, viu, pessoal? Eu não tenho assim a sabedoria total, eu não sou o ser supremo que sabe tudo. Isso é para Deus, né? Então, sobre política. Mas a gente tem boa vontade, eu tenho garra, eu tenho boa vontade e eu quero fazer isso. Eu disse isso numa entrevista que eu dei também, que se eu estiver lá, se caso você que está me ouvindo votar em mim, né? Porque eu só posso ganhar se você votar em mim. Sim. Eu estou pedindo voto pro Thiago, não. Eu só posso ganhar se vocês votarem em mim. E se vocês votarem em mim e eu ganhar, eu quero representar. E para eu representar, e se eu não estiver fazendo a coisa certa, eu tenho que pegar o meu banquinho e sair de fininho. Renuncia, sai porque não está dando. Do que ficar aí e recebendo nomes e recebendo os adjetivos que não convém falar aqui, né? Então, eu penso assim, Thiago, o meu ponto inicial é a educação, por ser professor, eu tenho um bom conhecimento na questão da educação, eu acho que Potim está indo numa vertente boa, precisa melhorar? Precisa melhorar, está indo numa vertente boa, mas precisa ter uma mudança, precisa melhorar, e para melhorar precisa de gente nova, e de gente nova eu tô aqui para fazer isso acontecer. Sempre é bom evoluir, né, gente? Com certeza. Bertone, pra gente ir finalizando aqui nossa entrevista, ele deixou um material aqui, né, que é da Escola Militar, que é uma Cívico-Militar, né? Importante, o cívico. Cívico é importante. É importante aqui no meio. Que é uma das suas bandeiras, né? Que você pudesse falar pra gente, resumidamente, assim, quais as qualidades da escola cívica, a diferença da escola tradicional para a escola cívica. Tá. Então vamos começar assim, porque já me fizeram essa pergunta no Messenger. É o seguinte, a escola cívico-militar é uma realidade para acontecer em Potim? Vamos começar por aí. Sim, a escola cívico-militar é uma realidade para acontecer em Potim. Porque, juntamente com o candidato a prefeito, Carlinhos Zaga, tá? A gente mandou um requerimento para a deputada estadual, a Letícia Aguiar. É uma pessoa assim, que eu conheci, uma pessoa maravilhosa, tá? É uma política de coração, sabe? Ela tem um coração enorme. E a gente enviou para ela já enviou isso aí, protocolou para a gente, foi enviado para o Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo estadual, já foi enviado para o governador João Dória. E a gente está aguardando. Então, essa escola cívico-militar pode sim, é quase uma realidade em Potim. Depende do prefeito que ganhar. O prefeito que vai falar se quer ou não quer. Eu vou cutucar. Se eu ganhar, eu vou estar cutucando. Não é uma utopia, né? Não, é algo que é viável. É algo que é viável. Eu tenho, viu, Thiago, o requerimento protocolado pela deputada, eu tenho comigo em mãos, tá? E a gente pediu, ela mandou, então, a qualquer momento essa escola cívico-militar pode acontecer em Potim, tá? É uma coisa bacana. Agora, por que eu agarrei nessa bandeira? Eu posso falar para você por que eu agarrei nessa bandeira. Primeiro, a escola cívico-militar, ela não é uma escola assim do 1º ao 9º ano. Ela é do 6º até o ensino médio, tá? Mas como, por exemplo, o município de Potim, ele não tem como assim, como essa modalidade, o ensino médio, aqui para nós, Potim só tem do infantil até o 9º ano do ensino fundamental. Então, o ensino médio não é da realidade municipal, já é de uma realidade estadual, por isso tem a escola José Félix lá na praça, né? Então, a gente está pedindo o colégio militar do 6º ao 9º ano, tá? Para que aconteça aqui em nossa cidade, em nosso município. E o que a escola, o colégio cívico-militar tem de bom para nós? É isso que todo mundo pergunta. Primeiro, o cívico-militar, cívico-militar, quem vai tomar conta de dar aula para os alunos, que vai fazer a parte pedagógica, são os professores civis, né, os civis, tá? Não é militar que vai dar aula, não. A parte de disciplina, a parte de educação moral e cívica, essa parte de comportamental vai ser os militares. Por exemplo, será gerido por um militar, né? Uma pessoa que é militar que vai estar regendo isso aí. Ou seja, os nossos alunos vão aprender comportamentos, tá? Porque eu vejo muito assim, sabe, Thiago? Hoje as pessoas saem do ensino médio, já vão procurar um emprego,
chega no emprego, chega atrasado no emprego, perde o emprego. Por quê? Porque não teve nas nossas escolas uma regra sobre, por exemplo, se chegar na hora certa. Um direcionamento. Isso. Né? Aqui no Putin, então, eu fui diretor, eu sei disso. Os alunos chegam atrasados porque o pai tem desculpa para dar e vender. E nas escolas civil-militar, não. Na escola civil-militar, a disciplina. Eles prezam pela disciplina. Hoje a gente vê na televisão quantos alunos bateu em professores, quantos professores não apanharam seus alunos, que eu acho uma coisa, assim, alarmante, né? A violência na escola. Nas escolas civil-militar, esse comportamento é moldado para que não aconteça esse tipo de coisa. Então, a escola civil-militar, o meu ponto de vista, né? E é uma escola que cabe aqui em Potim. Né? A nossa cidade de Potim, a gente tem aí um índice também da juventude, a nossa juventude, né? A juventude potinense é uma juventude que não tem nada para fazer, infelizmente. A gente tem, mas tem o campo do Alemão. Você já foi lá no campo do Alemão? Você já viu como que é lá? Desculpa, eu estar sendo assim muito sincero, mas eu não jamais deixaria um filho, um sobrinho meu ir lá no campo do Alemão. Porque lá, infelizmente, existem muitos usuários de droga. Eu não estou falando mentira, você que está me ouvindo, que você conhece, sabe do que eu estou falando. Então, é complicado aqui no Potim essa questão da juventude. E nós temos que fazer algo concreto para a nossa juventude. Começando na escola cívico-militar. Começando. Não é a escola cívico-militar que vai resolver todo o problema de Potim, não. Tá? Vai resolver uma parte do problema. Potim precisa de planos, de projetos para a juventude que traga a juventude para fazer alguma coisa. Entendeu? É para fazer alguma coisa. A juventude precisa fazer algo para ela. A juventude precisa fazer uma dança. A juventude precisa fazer esporte. A juventude precisa fazer teatro. Então é possível a gente ter projetos aqui em Potim para a nossa juventude. Tá? A gente tem que ouvir os jovens. A gente tem que prestar atenção no que o jovem quer. Sabe? Eu não acredito, viu, Thiago? Eu não acredito que a nossa juventude quer usar droga. Eu acho por opção. Que é falta de opção. Né? Assim, a minha opção é fumar um baseadinho. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que acaba sendo consequência. A nossa juventude, ela precisa ter, assim, coisas para fazer, tá? Porque eu lembro daquela frase, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, né? Então, quer dizer, a gente não pode deixar a juventude cabeça vazia, porque senão vai virar oficina do diabo e vira mesmo. Olha quantos jovens nossos no caminho das drogas. Infelizmente. Né? Muitos. O que nós, como instituição governamental, uma prefeitura, né, ou a Câmara Municipal, pode estar fazendo para essa juventude? Criar projetos, criar coisas. Eu acho que ouvir a juventude é uma coisa importante, Thiago. A gente parar para ouvir a juventude. Ô, jovem, vem cá, meu filho, vem cá, minha filha. O que vocês querem? Né? O que vocês precisam? Porque tem muito jovem bom aqui em Potim. Tem bastante. O Thiago é um deles, né? Eu trago aqui no canal, sempre eu trago um jovem aqui que faz algo diferente, né? Então, tem muito jovem bom aqui em Potim. Só oportunidades. Isso. Então, eu acho que cabe a nós aí, eu, assim, se caso eu eleito for, olha, gostei da frase de político. Caso eleito for, né? Se você que está aí me assistindo e está ouvindo tudo que eu estou falando e der esse voto de confiança em mim, né? Eu quero você, jovem. Eu quero ajudar você. Eu quero te ajudar, eu quero me comprometer com você, porque eu também tenho filhos jovens. Tá? Logo eu tenho sobrinhos jovens, logo eu vou ter netos, daqui a um tempo eu vou ter netos. Então eu estou aqui para ajudar você, eu quero te ajudar. Eu não estou falando isso uma promessa de campo, não. Eu quero ouvir. Dá para fazer? Vamos fazer. Não adianta nada assim, eu vou ouvir o jovem, o que o jovem quiser, vamos fazer. Não. Jovens, o jovem, de repente o jovem fala assim para mim, como vereador, senhor vereador, eu quero aí piscina olímpica. Isso, uma piscina olímpica. Como que eu não vou construir uma piscina olímpica no Putim se faltar água para nós? Então fica complicado, né? Então, pessoal, a gente vai primeiro ouvir o jovem, ver o que pode ser feito para você, jovem, e fazer. Na verdade, nós do PSL, nós temos 25 deputados, tanto estadual como federal, nós temos 25 ao todo.
para ajudar Potinho a crescer. E eu acredito que Potinho vai crescer ajudando você, jovem, começando por você, jovem, começando aí por essa escola cívico-militar, que é uma realidade que pode acontecer em Potinho. Da escola cívico-militar a gente pode partir, por que não, esporte, por que não, Thiago, sair do Potinho, uma pessoa aqui de Potinho representando a gente nas Olimpíadas. Em outros esportes. Em outros também, esportes, né? claro, né? A gente para muito no futebol, não que não é ruim, eu gosto do futebol, meu time é o Flamengo. Então, hoje tem Mengão. Então, quer dizer, não é só o futebol. Aí tem o vôlei, tem o basquete, a gente tem handball, nós temos atletismo, as modalidades, tudo mais, que pode ser, assim, uma realidade em Potinho. Mas eu preciso de você. Eu preciso que você me apoie agora para eu apoiar você depois, tá bom? Então, eu quero fazer isso para a juventude, eu quero ajudar a juventude no que for possível. Eu não quero fazer promessas aqui grandiosas e não resolver. Não, faço promessas pequenas que dá para a gente resolver. Uma delas eu ouvi você. São viáveis para acontecer em Potinho. Potinho é uma cidade pobre, que precisa muito de muita ajuda, tá? E por isso a gente tem 25 deputados aí para estar ajudando Potinho. E mais interessante, você que está em casa também, analisar isso, né? As propostas dos seus candidatos, tudo mais, o Bertone está se colocando aqui, né? Publicamente também como candidato. Interessante ver a história do Bertone, uma pessoa que, de certa maneira, com a sua profissão, com o seu protagonismo, já ajuda a cidade sem ter o título, vamos dizer assim, de vereador. Então, às vezes a pessoa quer chegar lá para fazer alguma coisa. Não, tem gente que já faz alguma coisa por nós sem ter o título, né? Então, Bertone, eu quero agradecer você pela sua presença aqui com a gente, por disponibilizar esse tempo. Imagina. Qual que é o número seu que eu esqueci? Tá, antes de falar meu número, Thiago, eu queria falar o seguinte. Aqui no final da rua, eu não sei que rua que é essa aqui. Aqui é Daniel Galvão de Castro. Isso, lá no finalzinho onde eles estão arrumando. Então, e dá com a rua João de Paula, a rua da casa ali da minha mãe, onde é também a minha residência, né? Então ali tem um terreno baldio. E eu já pedi para a deputada Letícia Aguiar para que ali seja uma praça que tem aquela academia ao ar livre. E nós também estamos pensando em colocar ali, por que não, uma pista de skate para a juventude? Uma opção. Então esse pedido eu também já fiz e já foi protocolado com a deputada Letícia Aguiar, tá? Bom, meu número é 17017, para vereador professor Bertone, 17017, e eu estou junto, e eu estou junto com o Carlinhos Zaga e a professora Selma como vice, tá? Então não esqueça, dia 15, daqui um mês, o Thiago, daqui um mês, 15 de novembro, 17017, professor Bertone, vereador. Obrigado, pessoal. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Os clicados. Fui!